Meus amigos, então o que vem a ser o SAS, né? O SAS é simplesmente um pré-processador de CSS. Mas como assim? Com o SAS, e ele não é o único pré-processador, a gente consegue escrever antes da gente ter o nosso CSS pronto, a gente consegue escrever utilizando alguns recursos provenientes das linguagens de programação, principalmente. Isso dá uma liberdade muito grande para o codificador. Ele tem então liberdade de manipular o CSS utilizando recursos das linguagens de programação. Segundo o site da Mozilla, né, o SAS está aqui entre os mais populares pré-processadores de CSS. Então, ele não é o único, tá? Hoje, nosso objetivo é falar um pouco sobre ele, mas ele não é o único. Existem outros. Nesse link, vocês inclusive conseguem seguir até os sites oficiais desses outros. Aproveitando, já vou mostrar aqui as outras fontes, né? Então, essa aqui foi uma das fontes que eu utilizei. A outra fonte foi o site oficial do SAS, que é o SAS Lang. Interessante aqui, já logo no início, na página inicial, ele já fala que CSS com superpoderes, né? Que é meio que o slogan deles. Então a gente é uma forma de escrever na qual a gente tem então alguns recursos adicionais que dão ferramental para o codificador. Ele vai escrever e esse código que ele escreve vai ser então transformado em CSS. Nós vamos passar por essas etapas. A outra referência foi o tutorial de SAS da W3 Schools, que eu sempre recomendo. Que eu acho bastante intuitivo, né? Algumas coisas dá para você testar dentro do próprio site. Eu acho a forma como eles escrevem bastante intuitivo. Quem tiver dificuldade com o inglês pode pedir para traduzir, né? Isso não justifica mais hoje a dificuldade. Então são as 3 referências que eu deixo. Já de antemão já apresento. Ok. A gente já sabe que ele é um pré-processador, né? O termo SAS, propriamente dito, se a gente passar o mouse aqui em cima, está lá, ó, Syntactically Awesome Style Sheets. O que significa isso? Folha de estilo sintaticamente incrível. Os caras que já criaram, eles já criaram meio que nessa onda aí de superpoder, de ser incrível, né? Porque eles consideravam CSS algo extremamente necessário, extremamente interessante, sem o qual a gente não teria todos esses recursos que a gente tem hoje na web. Porém, também é extremamente complexo, principalmente quando você tem folhas de estilo muito grandes, acabam ficando complexas e difíceis de escrever. Então, a ideia era facilitar um pouco isso aí. Beleza. Então, o SAS, assim como aqueles outros, é um pré-processador de CSS. A gente vai escrever algo numa sintaxe específica e essa coisa que a gente escrever vai ser transformado no CSS comum que a gente já conhece. É uma extensão, que significa que a gente, se simplesmente escrevermos CSS básico que a gente já conhece, ele vai ser reconhecido normalmente, né? O que a gente tem é liberdade de escrever outras coisas, mas a gente não exclui nada daquilo que a gente já poderia escrever em CSS puro. É livre, né? Não tem que pagar licença para usar isso aí. Lá no site tem as informações de quem desenvolveu, né? Isso já tem algum tempo de uso, já é uma coisa até madura e confiável. E quando que a gente usa? A gente vai usar principalmente em situações em que a gente tem muita repetição de código dentro do nosso CSS. Os recursos do SAS, eles permitem principalmente economizar
escrita de código, tá? Então, se você tiver uma situação que você tem muita repetição de código, o CSS está ficando muito longo, tem grande chance de o SAS facilitar a sua escrita. Agora, às vezes a pessoa está tão acostumado, né, quem começa a utilizar fica tão acostumado, que mesmo em CSS cuja repetição não é tão evidente, repetição de código não é tão evidente, as pessoas acabam usando, né, por já estarem acostumadas com os recursos e acabarem achando mais fácil e conveniente escrever com SAS. Beleza. Mas se eu quiser usar isso, como que eu faço? A gente tem inúmeras maneiras de usar esse pré-processador de CSS, tá? Testei algumas, inclusive, vou mostrar uma que eu tenho usado agora. Eu testei outras antes de usar essa. A primeira que eu testei foi uma que eu baixei uma ferramenta à parte, e aí sempre que eu precisava, eu abria essa ferramenta, fazia lá a compilação, né, vamos dizer assim, do meu código para o CSS, então usava o CSS. Achei que não ficou muito bacana, porque eu teria que abrir outra ferramenta, né? Isso aí eu não achei muito bacana. Aí, como eu utilizo o Visual Studio Code, eu testei algumas extensões dentro do Visual Studio Code para ver se dava para fazer direto lá dentro. E foi exatamente uma dessas extensões que eu estou utilizando até agora. Eu vou mostrar para vocês qual é. Estou com o Visual Studio Code aberto aqui. Eu desinstalei a extensão e vou instalar novamente aqui para mostrar para vocês como que o passo é feito, tá? Antes da gente instalar, queria que vocês observassem essa região aqui, ó, dessa barra de status, né? Não sei se a gente pode chamar disso, mas dessa barra aqui do Visual Code, porque depois que a gente instalar a extensão, vai aparecer um botãozinho aqui que a gente pode ligar ou desligar a extensão. Quando ela está ligada, ela fica lá acompanhando as alterações que a gente fizer nos arquivos do SAS, e quando ela está desligada, a gente pode alterar que ela não vai fazer nada. Beleza. Então, qual que foi a extensão que eu utilizei? Eu pesquisei SAS aqui, veio uma lista enorme de extensões, mas a que eu utilizei foi essa daqui, ó, Live SAS Compiler. É só mandar instalar, tá? Quando a gente instala essa extensão, ela instala uma outra extensão também, porque ela depende dessa outra. Essa outra extensão se chama Live Server. Eu acho até que eu já comentei sobre ela na sala. Não lembro se eu comentei com todo mundo, mas é uma extensão que permite que a gente execute os nossos arquivos HTML no navegador, de maneira que quando a gente alterar o arquivo aqui no Visual Code, a extensão ela já providencia o recarregamento do navegador automaticamente, tá? Então, sem necessidade de a gente ter que ir no navegador e fazer a atualização. Então, a gente digita alguma coisa, salva, o navegador já atualiza, mostrando aquelas atualizações que a gente fez. Ok, vou mandar instalar a extensão aqui. Está instalando, né? Tem um status aqui, tem umas barrinhas carregando aqui em cima. Beleza, já está instalado. Note que já apareceu aqui embaixo um botãozinho chamado Watch SAS. Ele serve então para a gente ligar meio que o compilador, né, que vai ficar vigiando o nosso código. Quando a gente fizer alguma mudança, ele faz as alterações. E se quiser fechar essa janela, já pode fechar. A gente não precisa dela por enquanto. Vai ter um momento que a gente vai precisar fazer uma configuração, mas por enquanto não.
O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos testar para ver se a instalação rodou direitinho. Vou fechar isso daqui. Vou voltar, tá? Aqui para minha estrutura de arquivos do meu projeto. Esse projeto é um projeto bem simplesinho, só tem um HTML básico aqui, bem basicão mesmo, com lorem y inclusive. Já até tinha deixado aqui um link para um arquivo CSS. Eu vou inclusive tirar ele daqui por enquanto, tá? Depois a gente recoloca. Então eu tenho esse arquivo index.html e na mesma pasta eu tenho uma pasta chamada CSS, que está vazia, e uma outra pasta chamada SCSS, que também está vazia, tá? O primeiro teste que eu vou fazer aqui é bem básico, é só para a gente ver mesmo se a nossa extensão está funcionando. No caso, se a extensão não estiver funcionando, aí a gente tem que procurar uma outra extensão, ver qual o problema que está acontecendo, tá? Antes de passar para frente. Eu vou criar um arquivo aqui na raiz da minha pastinha mesmo. Depois eu vou organizar isso melhor, chamada estilo.scss. Beleza. Isso aqui com essa extensão SCSS, é um arquivo no qual a gente pode fazer codificação SAS. Lembrando que a codificação SAS ela é uma extensão do CSS. Então eu posso simplesmente vir aqui e escrever CSS convencional, que vai funcionar normalmente, tá? CSS normal vai funcionar normalmente. Para a gente fazer um teste da nossa extensão, eu vou declarar uma variável aqui. E isso já não é CSS puro mais, né? E aqui embaixo, ao invés de eu colocar um valor direto, eu vou usar a minha variável. Salvei. O que aconteceu aqui na minha estrutura de diretórios? Nada. Por quê? Porque o meu compilador não está ligado, certo? Quando está escrito aqui watch SAS, significa que ele não está ligado. Eu dou um clique nele, aí aparece watching, significa que ele está ligado e está vigiando o meu CSS. Da primeira vez que eu ligo, ele já faz a compilação. Ó. Esse meu arquivo estilo.scss, se vocês observarem no vídeo, ele foi processado e dois novos arquivos foram criados. Estilo.css, esse arquivo não foi eu que criei, né? Foi o compilador que criou, e esse estilo.css.map. Esse estilo.css é o resultado da minha compilação. Então, se eu olhar dentro dele, eu tenho o meu CSS normal. Tá vendo? Onde eu tinha colocado a variável, ele substituiu pelo valor que eu tinha. Então, o que eu vou usar lá no meu HTML é esse CSS normal. Só que esse CSS eu não vou codificar diretamente. Eu vou codificar lá no estilo.scss. Por quê? Codificando por aqui, eu tenho essa liberdade de criar variáveis, por exemplo, entre outros recursos que a gente vai ver mais daqui a pouco. Vou criar mais alguma variável aqui, só para a gente fazer mais um teste para vocês me acompanharem. Beleza, vou escolher uma cor e uma outra cor. E aí, aqui embaixo, eu vou dizer o seguinte, que o meu parágrafo, por exemplo, ele vai ter background color cor 1 e vai ter cor de texto cor 2. Quando eu salvo aqui, o meu compilador
já vai entrar em ação, apareceu uma mensagem de sucesso e depois ela sumiu e ele voltou a essa mensagem de watching, quer dizer que ele está vigiando. Qual que é o meu resultado disso daqui? Esse outro arquivo aqui, com o CSS prontinho. Imagine se eu tivesse essas cores em vários lugares dentro do meu arquivo e em algum momento eu quisesse trocar o meu padrão de cores do meu site, do meu sistema. Eu teria que ir em todos os lugares e trocar a cor. Agora, se eu tenho uma variável e uso essa variável, e em todos os lugares eu simplesmente só escrevo a variável, eu apenas tenho que trocar aqui na declaração. Então, a nossa extensão está funcionando. Eu só vou fazer uma configuração nela aqui pelo seguinte. Ela está gerando na mesma pasta, ela está gerando o CSS na mesma pasta onde está o SCSS. Certo? Na mesma pasta. E eu quero fazer essa separação. Aí eu tenho que fazer uma configuração. A gente pode fazer essa configuração através de um arquivo JSON que a gente coloca aqui na raiz da nossa pasta do projeto, tá? Então, eu posso criar esse arquivo aqui diretamente, mas se a gente não souber como faz, a gente pode ir nas configurações da extensão que o resultado vai ser o mesmo, tá? Mas o que eu quero de resultado? Eu quero primeiro que eu vou colocar os meus arquivos SCSS dentro da pasta SCSS, tá? Já vou até arrastar isso daqui para lá. Mover. E eu quero que os meus resultados, o arquivo .css, seja gerado aqui nessa pasta de CSS. Eu vou inclusive excluir esses dois que já foram gerados aqui, para depois que a gente configurar, a gente testar. Se eu simplesmente vir aqui, ó, no meu SCSS e salvar, ele vai gerar na mesma pasta que o SCSS está. Porque eu ainda não configurei, tá? Então, eu vou fazer a configuração. Vou aqui em extensões. Naquela extensão que eu instalei, ela está aqui na lista. Aqui nessa engrenagem, a gente encontra as configurações dela. Beleza. Aqui eu tenho duas abinhas de configuração. Um para o usuário é meio que são configurações globais para a extensão. Se for um comportamento que às vezes você quer só para o projeto que você está usando agora, não compensa fazer aqui. É melhor fazer aqui em Workspace, que é uma configuração que se aplica mais especificamente para aquele projeto que a gente está, o que é o nosso caso. Onde que eu encontro aquelas configurações de diretórios? Deixa eu percorrer aqui. Aqui, ó. Se a gente olhar o comentário aqui dessa configuração, tem o Set Your Spot CSS Styles, Format and Save Location. No caso, localização, né, de salvamento. Eu vou, então, editar essa configuração. Essa configuração é textual, tá? Em formato JSON, mas ele já mostra aqui, já monta o JSON para a gente, não tem muito segredo não. O que a gente tem que trocar? Aqui, ó, Save Path. Eu simplesmente escrevo aqui qual pasta que eu quero salvar os meus arquivos CSS depois que o compilador criá-los. No meu caso, eu quero salvar na pasta CSS. Vou colocar uma barrinha aqui, eu acho que ela não é obrigatória, mas podem testar. Então, por que barra CSS? É em relação à pasta raiz do projeto, tá? Em relação à pasta raiz do projeto. Se eu tivesse subpastas, é só ir colocando aqui. Beleza. Ok. Posso fechar isso aqui. Se eu, então, salvar esse meu arquivo aqui agora, o meu compilador vai fazer a compilação
e o meu CSS saiu aqui, ó. Estilo.css está dentro da pasta CSS. O meu estilo.scss, que é o meu arquivo de código-fonte, está dentro da pasta SCSS. Só que ainda tem mais um detalhe, que é esse map aqui. Se a gente... O que esse map é? É um arquivo que tem algumas informações de como que o CSS foi gerado. Por exemplo, qual que foi o arquivo original, qual que foi o arquivo gerado, etc. Ele tem algumas informações nesse sentido. Vocês podem abrir ele aí para vocês observarem. Eu não quero esse arquivo aqui agora. Para o meu caso aqui, eu não preciso dele, tá? Então, eu vou configurar a minha extensão para não gerá-lo. Então, eu vou naquele mesmo lugar e vou configurar mais uma vez para não gerar aquele map. Também aqui para o Workspace só. Generate Map. Então, é essa configuração aqui, ó. Eu posso, então, editar, que ele vai abrir aquele mesmo arquivo, mas já acrescentou aqui, ó, uma propriedade que é relacionada a gerar ou não o arquivo map. E ela está como falsa. Acho que o padrão é true, que ele gera, né? Nosso primeiro teste ele gerou. Como eu já pedi para ele editar isso aqui, ele já colocou falso para mim. Então é isso que eu quero. Vou salvar isso daqui. Fechar para não ficar muita coisa aqui na minha tela. Então vou apagar tudo de novo só para eu testar, tá? Apaguei. E vou aqui então em cima do meu SCSS pedir para salvar mais uma vez. Gerou aqui o meu CSS, mas agora sem o map. E dentro da pasta CSS. Então já está do jeito que eu quero. A gente pode então passar para a próxima fase, que é olhar alguns recursos, tá? A gente vai passar de uma maneira mais básica. Se a gente for entrar em muitos detalhes específicos, a gente fica muito tempo e aí o vídeo fica um pouco carregado demais. Não, beleza. Então já estou aqui com a minha estrutura de diretórios criada. A primeira coisa, antes da gente codificar, é que a gente pode escrever SAS de duas maneiras. Uma é dessa aqui, que é baseada no próprio CSS. Ela é chamada de SCSS, por isso que a gente está usando aqui a extensão .scss. Ela é a maneira mais utilizada porque as pessoas, quando às vezes chegam a utilizar o SAS, elas já conhecem CSS, então estão acostumadas com a sintaxe CSS. Tem uma outra sintaxe que se chama SAS, propriamente dito. Aí a gente teria que criar um arquivo .sas. Qual que é a diferença? As duas conseguem fazer as mesmas coisas, né? Só que a SCSS é baseada no CSS e a SAS ela é baseada em indentação. Então a gente não teria ponto e vírgula, não teria as chaves, tá? Ela é baseada em indentação. Fica um pouco, para quem está muito acostumado com abre chave, bota ponto e vírgula, fica um pouco estranho. Mas para quem já está acostumado com essas linguagens de programação baseadas em indentação, acha mais tranquilo do que fazer dessa forma. Mas é a escolha. No caso aqui a gente está utilizando SCSS. Recapitulando, SAS permite escrever utilizando o padrão SCSS, que é o mais comum, e também permite escrever utilizando o padrão SAS, que tem o mesmo nome, então, do pré-processador, né? Que é esse padrão SAS de escrita é baseado em indentação. Beleza. Bom, o primeiro recurso que a gente até começou a ilustrar foi a questão de variáveis. Eu posso criar, então, variáveis, e essas variáveis podem ser de vários tipos, como, por exemplo, strings, números, né? Cores. Eu não preciso colocar uma
Não preciso colocar aspas duplas ali às vezes para eu representar uma cor, mesmo se ela for no padrão textual, porque já faz parte. Booleanos, listas e também o nulo. Se a gente precisar representar alguma coisa que é inexistente, a gente pode colocar nulo. Durante a codificação, a gente pode fazer contas com isso, então a gente tem acesso a muitos recursos originários lá da programação que a gente pode aplicar aqui. Esse exemplo eu tenho, dar uma explicada nele. Eu tenho uma variável w aqui, que eu estou utilizando para colocar a largura, e ela está sendo utilizada aqui. Ó. Então é o conceito simples de variável, a variável está declarada aqui, e a gente tem um valor para ela, onde ela é utilizada, o compilador sabe que é aquele valor ali que é para utilizar. E a gente poderia fazer contas aqui, inclusive. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, dividido por 2. Lá no meu CSS, eu teria aqui ó, 512 pixels. Tá? Então a gente utilizaria da maneira como o contexto pedisse. Né? E a gente pode então utilizar variáveis de outros tipos e da maneira como for necessário. Beleza. Outra coisa, a gente pode dividir o nosso CSS, se necessário, em arquivos e importar. Vou exemplificar criando um arquivo aqui, ó, de cores. Eu vou criar um arquivo e vou chamar de cores.scss. Então, aquelas variáveis de cores eu vou colocar todas aqui. Né? Às vezes, num exemplo pequeno, assim, a gente não tem muita noção do quanto isso me economizaria. Mas, às vezes, em CSS muito grandes, isso poderia ajudar na organização. Então, eu vou pegar essas variáveis de cores e jogar lá. Beleza. Então, eu tenho agora um SCSS com as variáveis de cores. Eu poderia ter a minha lista enorme de cores aqui, entre outras coisas. Lá no estilo .scss, eu vou então fazer uma importação. Muitos comandos do SAS são feitos com esse arrobazinho aqui, com essa diretiva aqui. No caso, nós queremos fazer uma importação. Import, e aí a gente coloca o arquivo que a gente quer. Alguns detalhes. Eu criei o arquivo, você pode observar aqui, e se quiser pode observar aqui também, com um underline antes, tá? Esse é um padrão utilizado para indicar que esse arquivo não vai gerar um CSS diretamente. Então, quando eu compilo, não aparece aqui na pasta de CSS um arquivo chamado cores.css. Não aparece. O compilador já sabe. Então, quando a gente coloca um underline no início do arquivo, a gente está dizendo que esse arquivo não vai gerar um CSS, porque ele vai ser importado pelo outro. Então, o arquivo CSS que eu vou ter é só desse outro, porque esse outro já estará carregando as informações daqui. Outro detalhe. Na hora de importar, eu não preciso nem escrever nem o underline, porque já é uma coisa padrão, e nem a extensão, tá? O compilador interpreta isso automaticamente. Deixa eu conferir aqui o meu estilo. Eu inclusive vou, como a gente fez umas alterações aqui mais bruscas de importação, eu vou excluir esse estilo aqui para a gente testar novamente. Vou até colocar mais uma cor aqui, sei lá, cor 3. Coloca uma hexadecimal, que a gente não usou ainda porque é possível. Beleza? Vou voltar aqui para o meu estilo SCSS e vou colocar, sei lá, uma tag A aqui com color
cor 3. Beleza. Nosso CSS foi gerado e ele tem aquelas informações que a gente colocou nos arquivos separados. Então, eu posso separar as minhas informações por categoria, por exemplo. Informações de cores, informações mais relacionadas de layout, de dimensionamento, de mensagens de alerta, enfim. Depende do projeto, né? E se necessário. Se necessário. Às vezes é a coisa simples que a gente está fazendo, não tem necessidade de ficar inventando, de deixar a coisa muito rebuscada, que às vezes a gente até perde tempo. Beleza. Ok. Próximo recurso é a questão do aninhamento. O que é aninhamento? É quando eu tenho, por exemplo, dentro de uma tag nav, vou escrever lá no HTML, tá? Para a gente acompanhar. Quando eu tenho dentro de uma tag nav, por exemplo, uma UL. E dentro dessa UL eu tenho LIs. Certo. Eu consigo fazer esse alinhamento lá no CSS, normalmente, né? A gente coloca, às vezes, um espaço, o outro. Se eu colocar, por exemplo, a nave, a UL que está dentro da nave, eu colocaria nave, espaço, UL. E aí a gente poderia ir fazendo isso para outros níveis, se necessário. O SAS tem uma forma interessante de lidar com isso, que é baseado lá nas chaves mesmo. Então, dentro de uma chave, de um elemento, se eu crio um outro elemento com sua própria chave, ele vai entender que aquilo ali está refletindo um alinhamento igual esse aqui. Como assim? Vamos escrever lá para a gente ver. Digamos que eu quero acessar essas LIs aqui, né? Várias maneiras de fazer isso, tá? Eu estou só ilustrando aqui para a gente entender o recurso. Eu poderia, por exemplo, fazer nav UL LI, né? Só que às vezes se eu tiver outras configurações, talvez vou ter que fazer uma nave separada, depois a UL separada, depois a nave UL separada, depois a nave UL LI separada. No caso, se eu estiver escrevendo com SAS, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu faço as informações que eu quiser fazer para a nave, sei lá, border, um px solid black. E junto aqui, se quiser deixar mais espaçado pode, se não quiser não precisa, né? Junto aqui eu já coloco a minha UL e crio ela aqui dentro. É como se fossem subblocos lá da programação. E aí eu faço a minha configuração dela aqui dentro, sem ter que criar um novo bloco CSS separado aqui fora. E para as LIs, se eu quiser já fazer aqui junto, eu já posso colocar aqui, ó. Opa, sai um ponto e vírgula ali. Então, essa LI aqui, essa LI aqui, é apenas a LI que tiver dentro dessa UL, que tiver dentro dessa nave. E aí, se a gente precisar, a gente poderia colocar isso aqui como ID, né? Ou como classe. Isso aqui também como ID ou como classe, para ser mais específico.
e torna o código mais compacto. Então, isso aqui, quando compilado, vamos ver lá no nosso CSS. A gente tem a nave, a UL e a LI aqui separado. Se a gente estivesse fazendo CSS diretamente, a gente teria que escrever essas coisas separadas, tá? Ele já até gerou aqui para os navegadores, para os motores diferentes, né, de uma vez, por causa do Flex. Então ele gerou diferente para funcionar em mais de um navegador. Mas então, se eu estivesse escrevendo CSS diretamente, eu teria que escrever isso aqui separado. Lá no SAS, eu posso escrever essas coisas de maneira aninhada, se eu achar conveniente, tá? Ok. E a gente pode também, nessa mesma ideia ainda do aninhamento, a gente pode aninhar propriedades. Como assim aninhar propriedades? Aqui eu aninhei baseado no seletor lá, né, das tags. Eu posso aninhar as propriedades também. Como assim? Às vezes, se eu quiser, por exemplo, aqui para o body, definir a fonte. Tá? Aí eu quero colocar fonte size, fonte fonte family, entre outras coisas. Ou para o texto, se eu quiser colocar alinhamento, decoração, enfim. Posso colocar várias coisas. Posso fazer isso de maneira aninhada também. Por exemplo, aqui, vou colocar para o text. Sempre essas propriedades que são separadas por hífen, tá? No caso, text aqui, se fosse fonte. Também daria, porque tem fonte isso, fonte aquilo, fonte aquilo, fonte aquilo, fonte aquilo. Eu posso pegar a primeira palavra e colocar as outras de maneira aninhada. Vou pegar aqui o text. Não quero essa parte agora, não. E aí, o que eu faço? Eu faço isso daqui, E aí eu posso colocar, por exemplo, eu teria text align, então eu coloco o align aqui dentro. Right. HT. Text decoration. Entre outras coisas que eu quisesse colocar. Quando a gente salva isso daqui, a gente vai ter isso daqui. Tem uma coisa meio esquisita. Não está gerando bem do jeito que eu queria. Deixa eu voltar lá no CSS. Ok. Nesses casos, a gente tem que colocar, né, os dois pontinhos aqui. Aí ele entende que é para formar as propriedades finais utilizando essa parte junto com essa parte e outra utilizando essa parte junto com essa parte. Deixa eu salvar de novo aqui e aí a gente confere. Tá aqui, text align, text decoration. Vou colocar mais alguma lá pra gente fazer um outro teste. Digamos que eu tenha fonte. Aí eu poderia ter para fonte size, por exemplo, family, e style, entre outras coisas. Lá no CSS, isso geraria essas três aqui, Bom, é uma forma diferente de escrever. A economia ali nem é tão evidente assim, né? De linhas de código, mas é uma forma diferente de escrever. Beleza, então a gente fez o alinhamento
relacionado às tags e também o alinhamento relacionado a propriedades. Aí, os próximos recursos que eu vou ilustrar aqui são para a gente reutilizar algum bloco de código que a gente já fez. A gente tem duas formas já específicas para fazer isso, né? Dá para a gente fazer isso de outras maneiras também, mas tem duas formas específicas para a gente fazer isso, que são utilizando mix e o extend do SCSS, do SAS. Como é que eles funcionam? Com mixing, a gente cria um bloquinho de código, né? Uma folhinha de estilo, coloca as propriedades nela. Essa folha ela não vai gerar um CSS diretamente, mas ela vai poder ser incluída dentro de alguma outra que eu estiver utilizando. Agora, o extend é quando eu já tenho alguma que vai gerar e eu quero estender esse bloco como se fosse aquelas heranças lá da programação orientada a objetos. Bom, vamos fazer os dois exemplos aqui para a gente poder entender. Vamos fazer o mixing primeiro. Vamos considerar, por exemplo, que a gente vai ter diversos tipos de mensagens de alerta, só que todas partem de uma configuração básica. Aí eu poderia colocar essa configuração básica dentro de um bloco que seria aproveitado nos outros. Seria mais ou menos assim, ó. A gente teria o mixing, a gente tem que dar um nome para ele. O visual já criou a estrutura aqui para mim. Eu vou falar que é alerta. E o que todos os alertas vão ter? Sei lá, todo alerta vai ter font size um pouco maior, digamos que 18px. Todos os alertas vão ser sublinhados, talvez. Todos os alertas vão ter uma borda de 1 pixel, uma borda sólida e cinza. Beleza. Então todos os alertas têm essas informações. Só que talvez no alert de aviso a cor da letra e a cor do fundo seja de um jeito, no alert de mensagem de sucesso seja outro, no alert de pedir confirmação para o usuário seja outro. Então a gente pode criar essas outras partindo dessa base aqui que a gente criou. Beleza. No caso é só a gente criar as outras mesmo. Eu vou criar como classe aqui. Vou falar aqui um alerta de perigo. Eu vou ter então todas essas informações. Para eu indicar isso, eu faço um include naquele lá de cima. Quando eu incluo esse daqui, já estou dizendo que esse bloquinho vai então utilizar tudo que está escrito aqui e eu posso colocar as coisas que são exclusivas. Lá no de perigo, vamos colocar o texto de preto sobre um fundo vermelho. Aí posso criar outra. Vou criar agora
um alerta de atenção. Ainda não é perigo, mas é algo a se prestar atenção. Nós vamos incluir também o meu alerta básico e vamos colocar o texto também de amarelo num fundo um texto preto, seguindo a mesma lógica do anterior, num fundo amarelo. Beleza. Vou criar só mais um aqui, só para a gente poder fazer o nosso teste. Um alerta sucesso, quando tiver que dar alguma mensagem de sucesso para o usuário. Eu vou colocar a inclusão, né, do nosso base lá em cima normalmente. E vou colocar um script de... Acabei que eu estou usando preto em todos, né? Poderia ter colocado então essa cor lá em cima também, mas enfim. A gente está só fazendo situações aleatórias aqui para entender o funcionamento do negócio. A cor do texto preto em cima do fundo verde. Beleza. Então o que isso me gera lá no meu CSS final? Então a gente tem aqui no SCSS um bloco que é incluído dentro de outros blocos. Se a gente olhar lá no CSS, a gente vai ter, deixa eu localizar aqui, aqueles blocos que eu criei e que incluía o meu bloquinho de base estão aqui, né? E naquela parte onde eu coloquei a diretiva de include, aparece aquele código base que estava no bloquinho base. O bloco base não gera nada aqui diretamente, então ele só gera no momento em que ele for incluído. Então tem aqui as minhas três classes, né? Essas três linhas aqui, essas três linhas aqui, essas três linhas aqui, eu não precisei reescrever. Então isso aqui, dependendo da situação, pode dar uma economia de escrita aí bastante significativa, né? Dependendo da quantidade de vezes que aquele código tivesse que ser reescrito, né? Daria uma economia considerável. Obviamente no CSS puro dá para a gente tentar contornar isso também de alguma maneira. Ok. A próxima forma a gente fazer esse esquema aqui de reuso é utilizando o extend. Ele serve meio que para, a partir de um bloco que a gente tem, a gente criar novos blocos que usam esse bloco original, inserindo novas propriedades. Então, é até um pouco parecido com isso, só que nesse caso do extend, aquele bloco que a gente está utilizando como original pode ser um bloco que vai aparecer lá no CSS também como bloco normal. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais tranquilo. Deixa eu só separar isso daqui para a gente não ficar um pouco perdido. Beleza. Vou colocar um separador aqui também. Se vocês acharem interessante, vocês podem escrever comentários aí, né, para facilitar o entendimento. Ok. Vamos pensar o seguinte, para a gente montar um exemplo. A gente poderia ter
A gente poderia ter um botão, né? Até lá no Bootstrap tem isso. A gente poderia ter um botão básico e a partir das configurações básicas de botão, a gente fazer botões diferentes para salvar, para excluir, para limpar, enfim. A partir da configuração básica de botão, a gente criar outras configurações. Só que o botão básico ele pode existir também. Então, ao invés de a gente fazer um mixing para ele, a gente faz uma folha de estilo para ele normal, através de uma classe, né, por exemplo. Só que as outras variações vão herdar desse principal. Então vamos colocar aqui, por exemplo, botão. Esse vai ser o botão básico. Vamos dizer que ele vai ter um tamanho de fonte de 16px. Vamos dizer que nós vamos arrancar a borda dele. Nós vamos dar um pad nele, né, para ele dar um espaço, uns 15 pixels aqui, e só. Vou colocar a cor desse básico aqui, não. Beleza. Aí nos outros botões, então se eu simplesmente falar que o meu elemento é botão, ele vai pegar essas configurações aqui, as outras configurações vai pegar padrão. Aí a partir dessa principal, a gente cria as outras. Por exemplo, vou criar aqui um botão de salvar. E aí vou dizer que ele estende aquele botão inicial. Com isso, ele incorpora tudo que existe nesse botão aqui. E aí a gente pode colocar as coisas adicionais que fazem parte só desse bloco daqui. Por exemplo, um botão de salvar, vou dizer que o fundo poderia ser verde e que a cor do texto poderia ser branco. Aí talvez eu poderia ter um outro botão de excluir. Talvez a gente poderia ter também, né, estendendo aquelas características lá, a gente já teria todas elas inseridas nesse bloco. A gente poderia dizer que o background é vermelho e que o texto seria white também. E a gente poderia criar quantos outros forem necessários. Eu não vou ficar criando muitos mais aqui, porque acho que o vídeo já está ficando um pouco comprido demais. Eu até já vou encerrar por aqui. Só deixar alguns comentários. É que além dessas coisinhas que a gente mostrou, nós temos uma série de outros recursos, tá? Isso aqui mesmo que foi uma passada geral, básica, para a gente entender o que é. Se em algum momento vocês precisarem se aprofundar, vocês podem ir naquelas referências. Tem tem comunidades ativas na internet que discutem sobre, então tem muita coisa. A gente tem, por exemplo, estruturas de condicional, estruturas de repetição, funções, né? Dá para a gente utilizar funções dentro do CSS. Em algumas situações isso pode ser útil. Só fazer uma coisa aqui que eu ainda não tinha feito, que é o seguinte: a gente está editando então
estilo.scss. Em algum momento a gente utilizou esse cores.scss para ilustrar a importação, né? Quando está em arquivos separados. E o nosso compilador está gerando esse estilo CSS. Lá no meu HTML, eu usaria esse estilo.css normalmente, tá? Beleza, importei ele aqui. E aí eu poderia abrir lá com o navegador, né? Como estou utilizando só HTML e CSS, eu nem precisaria de acionar aqui o champ, vertrigo, enfim, nesse caso. Mas lembra daquele live server, que é uma extensão que eu disse que vem junto com o compilador CSS, mas que também pode ser instalada à parte, tá? Ela é uma extensão por si só. Ela permite que a gente faça isso aqui de maneira mais automática. Ó. Botão direito em cima do meu HTML, Open Live Server. Então a gente vai abrir o navegador e vai me mostrar aqui o nosso resultado. Nós fizemos muitas coisas lá, meio que avulsas, né? Mas o resultado é isso aí. Se eu, por exemplo, eu vou diminuir um pouco essa janela aqui e essa para cá, só para fazer uma ilustração. Se, por exemplo, lá no meu SCSS eu disser que o que eu tenho lá de cores? Deixa eu ver. Vou usar cor 1 aqui, só para ilustrar, tá? No meu estilo.css, eu disser que o meu body ele tem background color, cor 1. Então eu estou dentro do SCSS. O meu compilador vai gerar o CSS. O meu CSS está vinculado aqui a partir do meu HTML. E como o Live Server também está ligado, ele já atualizou automaticamente aqui o navegador, tá? Sem eu precisar fazer um clique aqui nesse botão de atualizar ou sem precisar apertar F5. Isso às vezes reduz o tempo da gente ficar clicando cá, clicando lá para poder fazer os testes que a gente costuma fazer. Ok? Então, finalizo aqui, tá? Tem muitas outras informações, mas para o momento é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.